Olá, amigos da Seara Espírita Redenção, muito boa noite. Mais uma vez, com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita harmonia e serenidade, nos encontramos mais uma vez aqui nesta casa que acolhe tantas pessoas, tantos queridos amigos, amigas, de uma tarefa imensa dentro do campo da assistência, dentro do campo do trabalho. Então vamos nos preparar mais uma vez para podermos conversar sobre um assunto do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, Não vim destruir a lei. Nosso trabalho vai ser do item 9, a nova era. E o título da nossa conversa de hoje são os novos tempos. Então vamos nos preparar, fechando os nossos olhos, não com a maneira de ritual, mas com uma maneira mais simples e mais fácil de concentração. Vamos procurar respirar todos nós, lenta e profundamente. Isso, inspirando, expirando, rogando a presença do nosso amigo espiritual, dos mentores da nossa casa, de toda a equipe de trabalhadores do plano do Espírito. E vamos elevar os nossos pensamentos e as nossas emoções até o coração de Jesus. Mestre amado, querido, obrigado, Senhor, por mais este momento, esta oportunidade que aqui nos encontramos nesta noite, para dedicarmos uma pequena parte do nosso tempo para uma conversação fraterna, uma conversação entre encarnados e desencarnados, dentro desse compromisso que assumimos para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a busca de um ser melhor. Graças a Deus e que a paz de Jesus viva em nossos corações, que assim seja. Pois bem, meus irmãos, então vamos lá. O tema nosso hoje é sobre tempos de renovação. E a base da nossa conversa, da nossa mensagem, vai ser o item 9, como eu já tinha dito, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 1, Não vim destruir a lei. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a impressionar os olhos dos homens e a fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dado por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticado em toda a sua pureza, não o teria então compreendido. Mas nem por isso, os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser uma espécie de frontíspice brilhante, qual farol destinado a iluminar a estrada para a humanidade deveria correr. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que encontravam-se os povos que ela se propunha a regenerar, e esses povos semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. A inteligência deles, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo das artes e da ciência, era muito atrasada em moralidade, e não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual.
Era-lhes necessária uma representação semimaterial, tal como então a oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois lhes faltava ao sentido quanto à ideia que Deus lhes falava ao Espírito. O Cristo foi o criador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar todos os corações humanos e a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, torná-la morada de espíritos superiores aos quais hoje a habitam. É a lei do progresso a qual a natureza está submetida, que se cumpre o Espiritismo. É a alavanca que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. São chegados os tempos em que ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizarem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias da liberdade, suas percursoras. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se façam sem lutas. Não aquelas ideias que precisam para atingir a maturidade de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão à ciência que lhe dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continua a obra, o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita em Molhôs, 1861. Pois bem, esse é o tema da nossa conversação dessa noite. Tempos de renovação. Mas o que é renovar? O que é renovação? Nos dicionários, renovar é alterar para melhor, iniciar uma coisa novamente, substituir uma coisa por outra melhor. Então, desde antes de Moisés, os ciclos da nossa humanidade, a qual nós fazemos parte dela, no mínimo 10 mil anos, tende sempre a renovação, tende sempre a melhoria e o progresso do ser. Quando lá no Evangelho diz que no tempo de Moisés o adiantamento teria que ser em busca de uma melhoria moral, mas que a civilização até então já havia adquirido uma melhoria material no campo das construções, no campo das artes, das ciências. Se não vejamos, as pirâmides, o alfabeto grego começa a vir nesse tempo. Os fenícios já dominavam as navegações através de uma ciência precária, mas uma ciência já evolutiva, controlando ali todo o mar Mediterrâneo. Os chineses já evoluindo, já se tinha noções da escrita. Então sempre houve no mundo essas renovações. E a tempo de Moisés, então, precisava de vir para a humanidade o início de uma renovação, de uma evolução do homem, do ser espírito, do ser espiritual que é eterno. Então precisavam-se ali ter início de um momento em que a humanidade precisava frear seus ímpetos materialistas e na grande maioria um pouco mais animalizadas, e precisava de um povo que já tinha, como bem sabemos, já falamos e comentamos, de um povo que já tinha uma certa noção de um Deus, mas que já havia muito acostumado, pregado num ambiente muito materialista, que era o povo egípcio. Então veio Moisés, essa primeira revelação, esse espírito de uma grande envergadura, de uma grande evolução moral, um grande médium, como bem sabemos, que veio trazer
a necessidade, as primeiras leis de morais, das morais, da moralidade um pouco afastada do materialismo. Mas sabemos também que ainda muito no ferro e fogo, muito na falta do perdão, da grosseria, dos ímpetos ainda, ativismo de raiva, às vezes ainda de ódio, sem levar ainda, como sabemos, a consideração ou perdão. Mas já haviam mostrado ali pouco as pessoas da preocupação com o próximo, quando diz lá no Devocional, não desejai as coisas do próximo. Respeitar não adulterarás, não roubarás, não matarás, não desejarás a mulher do próximo. Se bem que essas leis interpretadas ainda ao tempo de uma moralidade ainda em ascensão psicologicamente, ainda houve muitas interpretações que bem sabemos, muito na letra, que muitos hoje ainda utilizam desses artifícios para defender uma causa própria. Então Moisés veio trazer uma renovação. Ele veio alterar um momento onde aquele dia, no Monte Sinai, através da sua mediunidade, onde ele recebeu ali, através de uma psicografia direta, as leis dos 10 mandamentos. Mas não era só, o povo ainda estava arraigado, como sabemos da história. Ao descer do Monte Sinai, encontrou seu povo rebelado, querendo voltar àquela época, mesmo que escravizados, mas uma época que eles se sentiam, vamos dizer assim, confortáveis. Como todo ser humano, a dificuldade de mudança, de não querer mudar, Moisés teve que então utilizar de uma fase de aprimoramento das raças, aonde, como está escrito, ficou vagando no deserto por 40 anos para substituir uma geração. E hoje a gente sabe os mecanismos que isso pode acontecer, de substituições de gerações, através de doença, através de holocausto. Então ele ficou 40 anos de um deserto para que gerações fossem substituídas, para que os povos, a humanidade então, fosse adquirindo novos hábitos, alterar coisas ruins para coisas melhores. Então esse foi o papel de Moisés. E aí depois nós viemos aí com o Cristo de Deus, com Jesus na segunda revelação, trazendo o amor. Jesus, como diz aqui na passagem do Evangelho, foi o criador, foi o iniciador da moral mais pura. Foi fazer uma renovação novamente, e não podemos deixar de frisar que entre Moisés e Jesus, o nosso governador, que é o Cristo, mandou vários enviados, vários missionários, para fortalecer essa fé, essa necessidade de mudança, através dos profetas. Podemos enumerar Elias, Jeremias, Isaías, Daniel e tantos outros, trazendo uma visão diferenciada, já um pouco mais elevada dessa moral do homem. Mas ainda arraigado que éramos, e as pessoas daquela época, o Cristo veio para dar um divisor, para dar um ciclo diferenciado. O Cristo veio, onde ele veio e dosou as verdades de tal modo que, para que nós pudéssemos compreender e assimilá-las sem pressa, sem traumas. Quando Jesus dizia que vós sois deuses, ele não queria fazer nenhuma comparação com Deus, mas queria despertar em nós o potencial que nós teríamos se procurássemos nos renovar, buscar novos tempos há 2000 anos. Ele se comparava a ele mesmo, querendo mostrar que éramos iguais. As coisas que eu faço,
vós também podeis fazer. Olha que coisa mais linda. Nada do que está acontecendo aqui comigo, vocês não podem fazer. Ele trouxe nós, levou nós até Ele. Que Ele não era nenhuma coisa sobrenatural, que nada era difícil de ser alcançado, se optarmos pela renovação, se percebemos que estávamos em nova era. Ele mostrou, lembra lá no Evangelho, que Deus dá a cada um segundo as suas obras, que nada vai ser sem merecimento, que tudo é através do trabalho, da renovação constante, como ele exemplificou lá com a mulher adulta, pega em traição, em adultério. Vai, não peques mais, quer dizer, faça suas obras, novas obras, renuncie. Quando ele diz sobre o homem novo e o homem velho, é essa renovação que já devíamos estar trazendo desde a vinda do Cristo, mas como Ele mesmo é, o amor, que mesmo nos dá as nossas chances, conforme o nosso momento, conforme a gente vai crescendo, Ele não exige nenhuma pressa de nós. Em momento nenhum Ele chegou e falou assim, mulher, a partir de agora vai ser assim. Não, deixou em suas mãos todo esse processo, assim como nos deixa em nossas mãos. Ele nos legou o sermão da montanha, que bem-aventurados seriam todos aqueles que fossem brandos e pacíficos, mas não exigiu brandura e nem pacificação por decreto, de cima para baixo. Ele mostrou como isso era conseguido através da concepção que cada um teria no seu momento evolutivo de justiça, de caridade e de perdão. Olha o que Pedro argui Jesus. Quantas vezes terei que perdoar? Terás que perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Mas esse perdão vai ser no seu momento. Só mostrou que necessitamos de perdoar. E que para conseguirmos o perdão e sermos perdoados e perdoar, teríamos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar a Deus se eu não amar o companheiro da direita, da esquerda? Como eu posso amar o meu companheiro se eu não me amo, se eu não me perdoo, se eu às vezes me envolvo mais nas minhas culpas e nos meus remorsos e pouco faço para evoluir, para crescer em Cristo? Então, esse segundo momento de uma nova era, de um novo tempo que Jesus veio mostrar, um novo tempo com Moisés. Observe que foi um ciclo imenso na humanidade. Depois um novo tempo com Jesus, outro salto, outro ciclo imenso da humanidade. Mas Jesus teve que afastar, mas em momento nenhum deixou-nos sós. Deixou encaminhado tantos e tantos missionários, deixou um profeta, Maomé, para ajudar nos processos de evolução de uma raça. E outros tantos na Índia, na China, na Grécia, em todas as suas épocas. Nunca deixou a humanidade desamparada. Às vezes a gente se retém muito na história ali da Judéia, mas no mundo todo estava acontecendo as renovações. E Jesus, vendo que igual à época de Moisés, as pessoas interpretaram suas leis conforme as suas necessidades e proveito, Jesus, vendo que nós também começamos a interpretar, a politizar a igreja, a fazer uma igreja conforme a nossa conveniência, conforme a nossa necessidade financeira, de cobrar perdão, de cobrar unções.
veio e mandou mais um legado, que é Francisco de Assis, para mostrar o que era o verdadeiro evangelho do perdão, o do amar ao próximo, o de mostrar que todos são irmãos. Irmão vento, irmão sol, irmão lua, irmão lobo. Mostrar aquela simplicidade do viver do evangelho. E a humanidade caminhando nessa nova renovação, nesses novos tempos, manda Lutero para mais uma vez mostrar como é a interpretação do evangelho. Em momento nenhum da nossa vida, desse caminhar de mais de 2000 anos, Jesus nos desamparou. Cresceu-se a ciência, apesar de um momento em que fechou-se tudo na Idade Média, na Idade Escura da humanidade. Mas Jesus sempre mandando seus enviados em sacrifícios, entre aspas. Então os tempos são sempre mudados. Mas até então o homem ainda não compreendeu que a renovação não era só através de leis. Que a renovação foi essa que Jesus quis mostrar e mostrou, que era a renovação do ser humano, que era a renovação do ser em si. E a humanidade veio caminhando, progredindo em ciência, em arte, em filosofia, em todos os campos de engenharia. Houve-se as guerras por religião, por conquistas. Mas mesmo assim, o Cristo nos preparou mais uma nova era, mais um novo tempo através da terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos, que veio para afastar de nós os dogmas, os medos que viemos criando em séculos e séculos, dogmatizando a mensagem de Jesus, pondo preços, fanatizando a mensagem de Jesus no seu Evangelho, botando misticismo na sua mensagem. Trouxe a doutrina espírita, a doutrina dos Espíritos, para que houvesse uma reforma nesse mundo. Aí sim é chegado. Gente, nós quanto espíritas, é a nossa reforma pessoal, que cada dia, todo dia falamos e lemos. Essa reforma para o grupo, para a sociedade, para a comunidade. Doutrina que veio influenciar todos os setores das atividades, abrindo, esclarecendo as mentes, trazendo novos conceitos de que céu e inferno, limbo, anjos, demônio, bem, mal, que tudo estava num processo de criação do ser humano, que o céu e o inferno não existia um espaço físico, que o bem e o mal, que o anjo ou os demônios são criações particulares e íntimas. Vem mostrando a doutrina espírita que através do trabalho, da renúncia do excesso do materialismo, que há o progresso. E a gente não escapa do progresso, pessoal. Não tem como nós escaparmos do progresso. E o seu principal, que a doutrina dos Espíritos vem nos trazer, que é o consolo, é o enxugar as lágrimas, é semear a esperança. E nos momentos em que vivemos, quanta esperança nós precisamos semear. Aproveitamos essa noite e vamos fazer uma reflexão. Se estamos sendo esperançosos, mas principalmente se estamos levando esperanças, se estamos semeando carinho, se estamos semeando o perdão, o entendimento, se estamos enxugando lágrimas desesperadoras nesses momentos de doenças, de desesperos financeiros, de perdas, de separações. Essa é a doutrina dos Espíritos, essa é a terceira revelação. E isso não é só de agora. Paulo já havia sentido toda essa gama de entendimento que era para o futuro. Se formos ver lá em Coríntios 2, versículos 5 e 7, tudo aquilo que está em Cristo é uma nova criatura. Olha bem, 30, 40 anos depois,
Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Então nós temos que estar, assim como Paulo, podemos dizer que trouxe essa mensagem para os momentos de hoje. Porque quando temos o Cristo, a nossa renovação. E na mesma carta, no capítulo 4, versículos 16 a 17, olha o que Paulo diz: é por isso que não desfalecemos. Ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior renova-se dia para dia. Porque nessa renovação nós aprendemos até quando estamos dormindo, no nosso descansar das noites. A nossa presente tribulação, o presente momento em que estamos vivendo, momentânea, não esqueçamos disso, ela é momentânea e ligeira diante da eternidade, diante dos tempos. Nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Se entendermos que esses momentos em que estamos vivendo, nessa nova era, nesse novo imenso ciclo, bem dentro do vamos dizer, do furacão da terceira revelação, da mudança de mundos de prova e expiação para a regeneração, esses momentos de tribulação são ligeiros. E olha o que diz Apocalipse 21, 34. Ao mesmo tempo ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Apocalipse 21 e 34. Não haverá morte, não haverá luto. Mas há necessidade de que se passe, para que Deus habite os nossos corações, é o que diz João no seu Apocalipse. Nós temos que nos renovar para que todo esse processo aconteça nesses novos tempos. Finalizando em Paulo, Romanos 12, 12. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Precisaríamos falar mais alguma coisa, pessoal? Sedes alegres na esperança, esse é o nosso momento de dar esperança. Pacientes na tribulação, por mais que tenhamos que passar, e perseverantes na oração. Jamais devamos deixar, companheiros, a oração. Como está a nossa oração? Quanto temos orado? Como estamos orando? É a força toda para nós. É tudo aquilo que precisamos. Queria também deixar aqui para nós, está no Missionários da Luz, no prefácio, onde lá está assim: ante os tempos novos. Esse prefácio é de Emmanuel, e eu queria que, como essa passagem de Romanos e esse prefácio de Emmanuel no livro Missionários da Luz, possa servir como reflexão para nós durante a semana. Emmanuel diz assim: ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Nada basta definir-lhe as características veneráveis de dor, consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição do movimento libertador das consciências e dos corações. Emmanuel nada mais está fazendo aqui do que reafirmando o que Paulo escreveu lá em Romanos 12, 12. Sedes alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Essa é a mensagem, companheiros, que eu queria deixar para esse início de final de ano, né? Estamos entrando no mês de dezembro. Deixar essa mensagem dos novos tempos, das novas eras. Os tempos sempre foram renovados. Como está a nossa renovação? O que você está colocando de novo em sua vida? E esse momento em que tivemos esse ano, um ano de tribulações, mas elas, como diz, são ligeiras, são passageiras. Há necessidade, mas se apegarmos,
sermos pacientes, perseverantes e esperançosos, tudo isso passa. Tudo isso há de passar. Graças a Deus, que as bênçãos de nosso Senhor Jesus estejam em todos os corações. Obrigado por mais essa oportunidade que a Seara Espírita da Redenção deu de nos encontrarmos aqui pelas redes, pela internet, pelas nuvens. E vamos nos preparar para o encerramento com a prece final e o pessoal, os passistas, já vão preparar para dar o passe. Fechamos então os nossos olhos. Mais uma vez, vamos respirar lento e profundamente. Acalmai-vos o vosso coração. Vinde a mim, aprende de mim, nada me faltará. Eu vim para que tenham vida e que tenham em abundâncias. Palavras de Jesus para esse momento. Vamos ao encontro de Jesus. Vamos aprender com Jesus. Vamos orar com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos sempre perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas nos livra, Senhor, de todo mal que possa ainda habitar em nós, hoje e por todo sempre, que assim seja. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe os nossos lares, o nosso trabalho, a nossa vida.